Sejam todos bem-vindos. Eu sou Thiago Guerra, estou aqui com o pastor Judy Clay Santos e Alain René. Nós somos pastores da Coalizão pelo Evangelho e hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante, especialmente no contexto da igreja local, que é o tema abuso. Vou fazer algumas perguntas então para os pastores convidados aqui, para que a gente possa discorrer esse tema e suas implicações, tanto para as nossas vidas como cristãos, mais uma vez também para as nossas igrejas. Talvez a gente pode começar pelo conceito de autoridade e abuso, né? Talvez com você, Alan. A autoridade por si mesma já é ruim, já resulta em abuso, ou a gente poderia separar essas categorias, essas definições? A autoridade em si, ela não é abuso. Até porque só faz sentido a gente falar em abuso se a gente reconhecer a existência de algo que tem a sua origem em Deus, que é outorgado por Deus e que é abusado por aquele que recebe essa outorga. Há muita gente, infelizmente, que tem falado sobre abuso, que tem escrito a respeito do assunto e que tem afirmado que a concessão de autoridade em si, ela já abre a porta para a prática do abuso espiritual, abuso na igreja. E isso não é verdade. Abuso, como a própria palavra vai dizer, é o uso fora do propósito ordenado por Deus. Então a autoridade, ela foi dada por Deus ao homem, ela é dada por Deus, ela é dada por Cristo aos ministros da sua igreja, à sua igreja, para que ela seja devidamente usada. O abuso acontece quando essa autoridade é exercida de uma maneira equivocada, de uma maneira muitas vezes motivada por egoísmo, quando o líder ele deseja obter alguma vantagem, ele deseja obter algum benefício para si, sem pensar no bem da igreja, sem pensar na edificação das ovelhas. Então não é correto dizer que a autoridade em si ela já é abuso. E é interessante que outros autores, né, eu gosto de citar sempre o Dr. Michael Kruger, que tem escrito sobre o assunto, e ele vai dizer que é claro na Escritura que Cristo concedeu autoridade. A questão é como essa autoridade deve ser exercida pela igreja, pelos ministros. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 10, nós vemos o Senhor Jesus Cristo ali nos versículos 42 e 43, deixando claro para os seus discípulos como a natureza ou como a autoridade deve ser exercida por eles. Quem quiser ser grande entre vocês, então, sirva. A autoridade ela é exercida em serviço, não em dominação. E o apóstolo Pedro falou sobre isso posteriormente na sua primeira carta, quando ordenou aos presbíteros da igreja que eles devem pastorear o rebanho de Deus, não como dominadores, né? E o particípio que é usado ali vai falar de alguém que subjuga, né? Que impõe, que oprime. Então, só faz sentido falar de abuso se você reconhecer a existência de uma autoridade que não é devidamente exercitada, que não é devidamente exercida. Muito bom. Poderíamos falar de abuso espiritual, Judy Clay? Existe essa categoria? É a melhor definição, a melhor terminologia para falarmos dessa autoridade, por exemplo, de um pastor na igreja local? É correto chamarmos isso de abuso espiritual? O que você pensaria acerca disso? Então, essa nomenclatura tem sido usada, mas a gente tem que usá-la com alguma reserva, né? Abuso é abuso. Mas para fazer uma distinção, por exemplo, de abuso sexual, então usa essa expressão abuso espiritual, ou seja, o exercício inadequado da autoridade, a corrupção da autoridade. Eu gosto muito de uma definição, Alan, do reverendo John Stott. Ele definia o abuso de autoridade como sendo exigir o que Deus proíbe ou proibir o que Deus exige. Então, a autoridade por si, ela é boa.
A autoridade não é inerente ao ser humano, ela é delegada ao ser humano. Então, na plataforma da criação, a autoridade nasce como algo benéfico. É dada por Deus ao ser humano com um propósito bom. Quando nós falamos de abuso, né, e a nomenclatura pode variar, mas o abuso, seja ele de que natureza for, ele é o resultado da queda. A gente vive num mundo quebrado, onde as coisas acontecem de uma forma equivocada ao plano original. Nós cristãos devemos condenar todo tipo de abuso, porque ele foge do propósito criacional, mas sempre pensando nas categorias bíblicas, ou seja, a autoridade inerentemente boa, ela foi corrompida pela queda, e a gente então redime o conceito de autoridade olhando para o próprio evangelho, e não fazendo um movimento pendular, ou seja, o que muitos sugerem de forma equivocada é que a autoridade é por natureza ruim, então ela tem que ser sonegada, ela tem que ser, vamos suprimir o conceito de autoridade. E, na verdade, o correto é exercer a autoridade, tal como Jesus ensinou, de forma a abençoar. A autoridade envolve um privilégio, mas é sobretudo uma responsabilidade de usar o poder em benefício do outro. Então a gente precisa pensar nessas categorias todas a partir do evangelho. Então eu diria que existe em algum grau esse abuso espiritual cometido por líderes, mas isso tem que ser corrigido pelas lentes do evangelho. Excelente. É correto um membro que está talvez debaixo de uma liderança não sábia, um pastor que não está exercendo sua autoridade da melhor maneira, ou praticando abuso espiritual, como a gente está aqui descrevendo? É correto talvez ele ir para as redes sociais e usar às vezes o Twitter já para denunciar isso? Ou é correto para as pessoas que às vezes nem estão nesse contexto da igreja local, não são membros dessa igreja, né, mas gostam às vezes de se envolver nesses debates ou pegar a causa alheia e trazer isso também para a rede social? Qual que seria o melhor caminho, pensando agora em igreja local, daqueles que se sentem abusados por suas lideranças? Quais os passos que eles poderiam tomar dentro dessas igrejas? E também pensando agora no contexto de igreja local e redes sociais. Esse é um tema espinhoso. Eu acho que a gente vive num estado de suspeição muito grande, né? Eu acho que esse é um tema que ele exige um profundo grau de responsabilidade. A gente vive numa cultura de cancelamento, uma cultura de assassinato de reputação, uma cultura que apela muito para o sensacionalismo, né? Esse apelo midiático, colocar tudo na rede social, falar, expor situações. Eu acho que quando de fato acontece um abuso, seja ele de que natureza for, ele precisa ser tratado. Não adianta querer tapar sua com peneira ou fingir que não aconteceu nada. Mas os caminhos para tratar isso têm que ser sempre os caminhos adequados, pelos motivos adequados, envolvendo as pessoas certas, na medida certa, no tom certo. Isso então envolve um grau de sabedoria. O que eu percebo, né, e basta observar, se a gente sai da esfera da igreja e amplia esse escopo, quantas personalidades tiveram suas carreiras interrompidas, destruídas por calúnia, por difamação, por falsa comunicação de crime. Então, a gente vive num estado hoje em que, a partir de um telefone celular, a pessoa pode destruir uma carreira, destruir uma vida, destruir um ministério. Então, o que eu estou dizendo é, abusos acontecem e eles precisam ser denunciados. A gente só precisa buscar o caminho adequado, o caminho bíblico, para que um abuso não aconteça. Ou seja, ao denunciar um suposto abuso, incorramos em outros, entende? No âmbito da igreja local, inclusive a Bíblia fala sobre isso, em caso presbítero, né? Não aceitar uma denúncia sem que haja testemunhas, sem que haja ampla defesa, né? Para que então as coisas sejam tratadas de forma adequada. Então eu quero lembrar, né, aqui sobre esses perigos todos, porque esse é um tema muito sensível à vida das pessoas, né? O livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, fala com muita clareza sobre a questão da honra, a dignidade do nome das pessoas. Então, essa é uma seara muito sensível e que tem que ser tratada sem leviandades. Uma coisa que eu observo é que, normalmente,
quem tem falado muito a respeito de abuso, sempre gosta de destacar que é preciso amar a igreja, porque a igreja são as pessoas. A igreja, normalmente é dito isso, a igreja não é a organização, e muitas vezes preocupa-se muito com a organização, com a instituição e não com as pessoas. Quando na realidade eu acredito que essa separação ela não precisa e ela não deveria ser feita. Sim, a igreja ela é constituída de pessoas, mas ela não deixa e não tem como você separar isso. Ela não deixa de ser uma instituição, uma organização. Teologicamente, falando em termos teológicos, a igreja é as duas coisas. Então, se por um lado é equivocado você estar preocupado com o nome da organização, em proteger o nome da organização à custa do sangue das ovelhas, por outro lado, é equivocado você se preocupar com as pessoas em si, com as ovelhas de Cristo, enquanto que o nome da noiva dele, enquanto que a organização ela é exposta como espetáculo aos olhos, de todo mundo, de todas as pessoas nas redes sociais. Não se preocupa, as pessoas não se preocupam com isso. Então, dá até para fazer um julgamento caridoso daquela pessoa que entende ter sido abusada e muitas vezes não sabe como proceder, não tem maturidade para seguir os trâmites da denominação, e aí ela, num tom de desabafo, vai para as redes sociais. A minha perplexidade, digamos, a minha ojeriza é em relação a quem se aproveita disso e transforma essas situações em uma espécie de plataforma e fica aqui e ali, procurando em todos os lugares situações para ficar o tempo todo expondo nas redes sociais sem a devida preocupação com o que incrédulos vão falar. Não vão falar somente de você, não vão falar somente do Judy Clay, não vão falar somente do pastor, vão falar da igreja. Então, normalmente o que a gente vê é a igreja sendo desonrada, é a igreja ficando mal falada, e é a noiva do Senhor, é a noiva de Cristo. Então, assim, a gente precisa, obviamente, se preocupar com as pessoas, mas se preocupar também com o nome da igreja. E como reconhecer, então, esses abusadores espirituais, Quais são as características desses pastores? Talvez as pessoas que estão nos ouvindo e estão se questionando se estão, às vezes, debaixo desse tipo de liderança. E de regra, esse perfil ele é constituído de algumas características. Uma delas é um indivíduo que se julga acima da lei, não pode ser criticado, muito autocentrado, narcisista, que não admite ter que prestar contas a ninguém, geralmente se auto-intitula uma espécie de guru espiritual. Então esse indivíduo, se não houver cuidado, ele pode deixar um rastro de destruição. Observe que o pastor, vamos pensar na figura pastoral, ele tem autoridade. Paulo diz a Timóteo assim, ordena e ensina essas coisas. Então vamos botar os pontos aqui. Não é possível exercer o ministério pastoral sem o exercício da autoridade. Então o pastor ele exerce a autoridade. Agora, essa autoridade não é absoluta. Há pesos e contrapesos. E a própria congregação, à luz das Escrituras, ela tem as ferramentas para discernir quando o pastor transgride, quando ele atravessa a linha e deixa de exercer a autoridade benéfica para ser despótico, tirânico. Então, a própria igreja amadurecida, ela tem que identificar e corrigir esse eventual abusador. Porque se escalar, se não houver freios e contrapesos, o que pode ser simplesmente uma prática abusiva no exercício do seu pastorado, isso pode ter outras implicações e o escândalo pode ser maior. Então é necessário identificar, mas eu diria em linhas gerais, um indivíduo muito autocentrado,
que não aceita críticas e que se julga acima do bem e do mal. Eu gosto de lembrar do que James Bannerman, um teólogo presbiteriano, escreveu na sua obra a respeito da Igreja de Cristo. É interessante que ali ele já fala de pastores tiranos, né? Ele usa essa expressão, pastores tiranos, pastores que muitas vezes agem com tirania. E ele usa essa expressão em uma parte da obra em que ele está tratando da regra para o exercício do poder na igreja. E ele identifica essa regra para o exercício do poder na igreja como sendo a palavra de Deus. Normalmente, abusadores, eles agem ou apresentando aos membros da igreja mandamentos, ordens, doutrinas, como Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 15, que são apenas doutrinas de homens, sem fundamentação na palavra, ou deturpam a palavra para beneficiarem a si mesmos. Então, uma das formas de nós identificarmos pastores que agem dessa maneira é observar, por exemplo, como eles lidam com a palavra de Deus enquanto a regra para o exercício do poder, né? A regra para o exercício da sua autoridade. Normalmente você vai ver alguém que apresenta às suas ovelhas mandamentos que não são mandamentos dados por Cristo na palavra, determinações muitas vezes fundamentadas só na vontade do próprio pastor. Eu já vi situações, por exemplo, em que pastores tentam se tornar senhores da consciência de jovens, infligindo uma espécie de medo por se apresentarem como aqueles que são os responsáveis pela vida espiritual, embora de fato haja uma responsabilidade, mas se aquele jovem desobedecer, não vai mais poder contar com a cobertura espiritual oferecida por aquele pastor, e nada disso tem fundamentação na palavra. Então, essa situação aí é claramente uma situação abusiva. E é preciso buscar mesmo discernir, porque há muitas situações que não são abusivas, que estão sendo falsamente identificadas dessa maneira. Há um livro aí muito popular que fala sobre esse assunto, que vai apresentar alguns relatos, né, de situações abusivas. Uma delas eu li, e eu li uma segunda vez, eu li uma terceira, tentando entender onde estava o abuso, e eu fico me questionando, por que isso aqui é entendido como abuso? Era a história de um líder de jovens que emprestou os seus óculos escuros para um outro jovem, o jovem perdeu, e o dono dos óculos simplesmente disse: eu os quero de volta. Depois, esse líder de jovens, dono dos óculos, teve de fazer uma confissão, quebrantado, arrependido, porque essa cobrança, segundo dito, foi uma cobrança abusiva e ele se via como tendo abusado daquele que perdeu os seus óculos. Eu não consigo entender como que situações assim são vistas como situações de abuso, né? Então, há hoje em dia, e mais uma vez o Dr. Michael Kruger ele faz um alerta nesse sentido, existem falsas acusações. Ele vai dizer que muitas falsas acusações são equívocos, né? As pessoas estão enganadas a respeito do que é abuso, elas interpretaram mal. Ele fala de pessoas que são sensíveis demais, e ele alerta para a tirania dos sensíveis, né? Joe Rigner vai falar sobre isso também. Mas existem aquelas pessoas que, na verdade, com um desejo de desforra ou com um desejo de vingança, né? As coisas têm que ser mencionadas pelo nome, lembrando, por exemplo, de discussões do passado, discordâncias do passado, agora reinterpretam essas discussões, essas discordâncias, em termos de abuso que sofreram. Discordaram dos seus pastores, saíram das suas igrejas há alguns anos e agora trazem à tona novamente isso com ou sob o rótulo de abuso. E a ironia desse processo é que a suposta pessoa que sofreu o abuso reage de uma maneira que na prática ela que está a cometer o abuso, não é? É uma grande ironia esse processo. Vocês estavam falando, eu lembrei de Gálatas capítulo 4, Paulo vai fazer um contraste entre a verdadeira liderança e a falsa liderança, verso 17 em diante.
esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. Então, sinceridade, falta de sinceridade, então já tem aí um indício de cuidado com esse tipo de liderança. O que eles querem é afastar vocês de mim para que vocês se interessem por eles. Então, esses falsos líderes estavam instrumentalizando pessoas para benefício próprio. Esse interesse, né? Tudo que eu falo ou tudo que eu estou dando de comando, porque não é nem conselho normalmente essa liderança abusiva, é na verdade para benefício deles mesmos, né? Seja para demonstrar o poder dele, o domínio dele, ou as preferências que eles têm, que normalmente não são ancorados na palavra de Deus. Em contrapartida, Paulo vai dizer: é bom ser sempre zelosos pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem, de novo, estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. De um lado, os falsos líderes estão usando a membresia para interesse pessoal. Por outro lado, Paulo está sofrendo dores de parto para que eles fossem formados à imagem de Cristo. E a ideia de dores de parto é emancipação. Eu não quero essas pessoas dependentes de mim, espiritualmente falando. Claro que enquanto estamos ali pastoreando, Deus vai nos usar para a direção da vida deles, para conselho, para pregação, crescimento. Mas essa dependência emocional, né? Essa dependência para todas as áreas da vida, tudo eu preciso falar com o meu pastor. Não, é dor de parto. Uma vez que vocês foram gerados, o que acontece com o filho quando ele cresce? Ele é emancipado. E você agora está maduro em Cristo, você tem sabedoria, você consegue. E eu sofri pelo seu bem. Então, dois contrastes aí bem nítidos, né? Um contraste nítido com relação a dois tipos de liderança, né? Ok, falamos agora sobre que abuso espiritual é uma realidade, pessoas passam por isso, não é? De como talvez deve-se começar pela própria igreja local, uma unidade independente para tratar essas questões, né? Não, em primeiro lugar, rede social. Legal. Agora, por outro lado, a igreja também pode abusar de seus pastores. A igreja também pode não honrar seus pastores, fazer mal a eles. Vocês também percebem isso e como isso funciona na prática? Isso acontece, não acontece? Qual a percepção de vocês com relação a isso? Só lembrando um pouco do que foi dito ainda, fazendo um retorno, o Alan estava comentando aqui, existe muito uma espécie de invasão de competências, né? O líder, ele não tem autoridade para legislar a consciência das pessoas. Então, pode isso, não pode aquilo. Nós sabemos de igreja, por exemplo, em que um namoro só pode acontecer se o pastor autorizar, né? Isso é um grau de abuso, né? Existe a diretriz pastoral, a orientação pastoral, mas as pessoas elas têm uma vida e elas precisam tomar as decisões. O ser humano é moralmente responsável. E há uma tendência de, em alguma medida, a pessoa exigir esse respeito, né? Essa autoridade, que na verdade é um abuso dessa autoridade, sobre a congregação. Isso não é novo. Eu lembro, por exemplo, lá na terceira carta de João, de um personagem chamado Diótrefes. João disse que ele queria ter a primazia na vida da igreja. Ele queria ser o senhor da igreja. Um senhor que se miscui em todos os assuntos, que determina tudo, que recebe todas as glórias. Então, é um problema, é um domínio, né? Como Pedro denunciou, né? Orientou que os presbíteros não poderiam ser dominadores, né, e tal. Agora, o outro lado da moeda, que é o ponto agora, a discussão, é que infelizmente existe isso mesmo, né? Existem igrejas que, por algumas razões, acabam sendo extremamente perversas em relação aos seus líderes, né? E essa perversidade, ela é multifacetada, né? O abuso, por assim dizer, no caso da congregação em relação aos seus líderes, ela pode se manifestar de várias formas. Seja na sonegação do direito do pastor de um sustento digno. Por vezes a igreja usa a manipulação da prebenda pastoral para controlar a vida do pastor. Seja por querer exercer uma relação de patrão-empregado. Nós pagamos seu salário, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é uma atitude absolutamente tirânica, não é? De querer controlar a vida do pastor, controlar a vida da família do pastor. Por vezes, esse abuso, ele não é diretamente a figura do pastor, mas a família dele.
a esposa, há muitas esposas de pastores absolutamente devastadas, né? Porque a vida é exposta. Se está acima do peso, está muito pesada. Se está muito magra, está desnutrida. Se o cabelo está curto, não pode. Se o cabelo está longo, ou seja, é um controle total, né? Comentários, enfim. Então, isso é uma realidade. Eu costumo dizer que Deus é fiel, a Bíblia fala sobre isso, mas a igreja pode ser cruel. É, Triste, mas é verdade. Eu já testemunhei uma situação em que, em uma igreja presbiteriana, em que presbíteros desejavam a saída do pastor, mas o pastor ainda tinha alguns anos de mandato, ele ainda tinha 2 ou 3 anos de mandato, então, digamos, os presbíteros teriam de suportá-lo ainda durante esse período, mas para tentar fazer com que o pastor saísse logo, eles começaram a votar reduções na côngrua do pastor, no salário recebido pelo pastor, para que chegasse uma determinada situação em que o pastor pedisse para sair, para que o sustento dele se tornasse cada vez mais difícil e, não aguentando mais, ele pedisse para sair. Eu já testemunhei uma situação assim. A relação de patrão-empregado, isso eu já vivi na prática, eu senti na carne. Eu bem jovem no ministério, iniciando um curso ali no Andrew Jumper, eu viajei para fazer um dos módulos e eu era auxiliar. E na constituição da nossa igreja é dito que o pastor auxiliar, para se ausentar do campo, precisa da autorização do pastor efetivo. Eu conversei com o pastor efetivo, pedi permissão e ele, tranquilo. Posteriormente, em uma reunião, eu fui cobrado por um presbítero, porque eu havia viajado sem pedir a autorização do conselho. E a minha resposta foi: não, presbítero, está tudo bem. Eu conversei com o pastor, a nossa Constituição diz que eu preciso da autorização dele, então assim, eu cumpri o que é exigido, está tudo bem, não se preocupe não, que eu não fiz algo da minha cabeça. E a resposta que eu recebi foi: quem paga o seu salário não é o pastor, é o conselho. O que não é nem verdade. Mas isso realmente acontece. Eu diria, o pastor Alain, que é uma das mais comuns manifestação de abuso em relação aos pastores, ou seja, a relação patrão-empregado. E é importante, seja o pastor que está começando o ministério, aquele que já tem algum tempo de experiência pastoral, saber uma relação muito franca, sincera, honesta nessa relação pastor. O pastor, na linguagem da tradição cristã, ele é um servo dos servos de Deus. A igreja é apenas o meio através do qual Deus provê o sustento pastoral. Se a igreja olhar para o pastor como se fosse apenas o empregado que está aqui hoje, pode ser substituído amanhã por qualquer motivo, essa relação inevitavelmente vai ser uma relação adoecida e a própria igreja vai ficar prejudicada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e a igreja precisa zelar dos seus pastores, ter uma relação respeitosa, porque, embora exista, lamentavelmente, pastores abusadores, dominadores que querem primazia, que incorrem muitas falhas, o outro lado da moeda é uma triste realidade. Viajando no Brasil de norte a sul, eu já ouvi vários relatos. Há um tempo atrás, um pouquinho antes da pandemia, eu recebi um pastor lá na igreja, um homem já com 59 anos de idade, à época, que desabou lá no gabinete, abriu seu coração as situações que ele estava enfrentando na igreja e absolutamente devastado por uma igreja abusiva, que rompeu todos os limites éticos no trato com o seu pastor. Então isso infelizmente acontece, os depoimentos, as realidades estão aí expostas. Vocês estavam falando de prebem na pastoral, estava lembrando de 1 Coríntios 9, Paulo diz: aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ele não diz que sobrevivam do evangelho, que vivam. E às vezes a igreja dá o mínimo sustento para que o pastor simplesmente sobreviva, né? Tendo mesa, tendo cama, tá bom. Afinal de contas, ele é servo do Senhor, ele tem que fazer isso de coração,
né? Mas quem está pensando isso tem um filho numa escola, às vezes particular, tem um carro para chegar na igreja, tem um plano de saúde, não está dependendo às vezes do SUS, óbvio, muita gente depende do SUS. Enfim, ele tem inúmeros benefícios que eles não entendem que o pastor precisa desfrutar também desses benefícios para que ele possa se dedicar fielmente à pregação da palavra, ao cuidado dos membros, né? E não ter esse peso também na sua cabeça de como eu vou fechar o meu mês, como eu vou pagar minha conta no final do mês. Ele sobrevive, ele não vive, né? Mesmo pregando o evangelho. E aí, desculpa, mais alguma questão, né? Só endossando o que você está a dizer, porque perceba, que a gente percebe mais uma vez um movimento pendular. De um lado, O excesso. nós encontramos aqueles que querem viver a vida na babesca às custas da igreja. Sim. Nós temos aí homens que, por torpe ganância, estão construindo um império em nome do evangelho. Né? Por outro lado, o extremo oposto, que é a maioria, né? Assim, vive numa situação extremamente difícil, porque a igreja não tem uma visão adequada. Eu sei que há igrejas limitadas financeiramente, que não podem fazer o que seria o adequado, mas há algumas que não fazem por simplesmente uma falta de discernimento ou outras motivações absolutamente inadequadas. Mas o correto é realmente prover para que o pastor exerça seu trabalho com dignidade, né? Paulo inclusive fala de dobrados honorários àqueles que se fadigam na palavra. Então, esse tem sido o problema. Eu acredito que tem sido também por conta de uma influência na cultura latino-americana, né? O trabalho intelectual. O que o pastor está fazendo? Está no gabinete estudando. Não está fazendo nada, né? Está orando. Orar não é trabalho, né? Aconselhamento não. Está dando conselho, isso não é trabalho, né? Aí o cara, o que faz o que deve ver? Sou pastor. Mas trabalha Mas também? trabalha, tem outra atividade? Não, tipo assim, Enfim, eu acho que a gente precisa redimir o conselho de ministério pastoral. E detalhe, uma igreja sensata, uma igreja sábia, que de fato quer crescer espiritualmente, ela precisa zelar do seu pastor, dar a ele as condições para que ele possa fazer o seu trabalho de forma competente, de forma excelente, né? E certamente, entre outras coisas, envolve uma condição financeira adequada. Última pergunta, só para a gente fechar então. Nós falamos de como um membro pode reagir debaixo do abuso pastoral. E agora, como um pastor, então, deveria reagir quando ele está debaixo de forte ataque, ou falta de honra, falta de afeto, como Paulo diz em 2 Coríntios 6. Né? Que caminhos ele tem para tratar essa situação com a igreja? Ele sai, ele fica? O que ele faz quando a igreja não mais honra ele ou abusa dele nesse sentido? Eu acredito que, olhando para a própria maneira como o apóstolo Paulo lidou com a igreja de Corinto, nós temos aí algumas dicas daquilo que o pastor deve fazer. Lembrando que a igreja de Corinto era filha do apóstolo Paulo, mas de maneira assim bem surpreendente passou a desrespeitá-lo, a desconsiderá-lo, a desprezá-lo. E nas duas cartas nós vamos ver o apóstolo Paulo argumentando com a igreja, pregando o evangelho para a igreja, lembrando a igreja de quem ele é como servo de Deus, como apóstolo, como pregador. Então, com base nisso, eu acredito que uma das primeiras posturas do pastor tem de ser ensinar, tem de ser pregar a palavra de Deus para a igreja. Agora, quando eu falo pregar a palavra, não é usar o púlpito para descarregar as suas mágoas ou para, estando magoado, fazer ataques, né? Mas pregar o evangelho, eu sei que isso é difícil. Muitas vezes, quando você é alvo de abusos, quando você é desonrado pela igreja, é difícil você subir ao púlpito e pregar a palavra de Deus de maneira isenta. Você vai ser tentado a não fazer isso, você vai ser tentado a desabafar, você vai ser tentado a atacar, mas o pastor precisa pedir a Deus graça e capacidade de fazer o seu trabalho, abrir as escrituras, interpretá-las, aplicá-las, confiando que já é prerrogativa do Senhor fazer com que a igreja compreenda, fazer com que a igreja entenda.
E existem também situações, casos nos quais o relacionamento veio a florescer, a igreja se arrependeu, passou a honrar o seu pastor. Então, tudo passa pelo ensino. Na realidade, qualquer mudança na igreja, de qualquer natureza, sempre vai passar pelo ensino, sempre vai passar pela instrução, pela pregação. Agora, em situações nas quais o pastor já se gastou e desgastou fazendo isso, e existem pessoas e até igrejas que eu digo, pastor Judy Clay, que são irredutíveis por opção. Então, assim, você já argumentou, você já apresentou todos os fundamentos, a pessoa, a igreja não tem o que dizer em resposta, ela não tem justificativa, mas ela já fez a opção de permanecer irredutível naquela opção. Então eu acredito que o melhor seria o pastor pedir ao Senhor sabedoria e direcionamento para exercer o seu ministério pastoral em outro lugar. Eu também me preocupo muito quando a situação envolve a esposa do pastor. Uma das coisas assim que eu agradeço muito a Deus é que as 3 igrejas que eu pastoreei, as 2 que eu pastoreei e a que eu pastoreio hoje, sempre foram igrejas que honraram a minha esposa. Mas eu acredito que em uma igreja que ataca a esposa do pastor, que desrespeita a esposa do pastor, que faz cobranças injustas, querendo que ela haja como se ela fosse pastora, como se ela tivesse a obrigação moral de ser a líder do grupo de mulheres, do departamento de mulheres, e muitas vezes porque ela entende que esse não é o dever dela é estar com o seu marido, cuidar dele, cuidar do lar, dos filhos. Eu gosto muito de um trecho daquele livro Amado Timóteo, que tem uma citação de Charles Spurgeon, quando ele vai dizer que a melhor forma de uma esposa de pastor contribuir com o ministério do seu marido é cuidar dele e cuidar da casa, para que quando ele chegue em casa ele encontre ali um ambiente em que ele possa descansar, em que ele possa encontrar refrigério. E a igreja vai ganhar. Se ela deseja, se a igreja quer que a esposa do pastor contribua com a igreja, essa é a forma. Isso não impede que a esposa do pastor se envolva com outras frentes, mas as cobranças, né, as demandas, as exigências, e a partir do não atendimento dessas demandas, as críticas à esposa vão ferir o pastor, e quando isso acontece, ele tem também de ter o cuidado de zelar pela sua esposa. Ele tem de se preocupar com o coração dela. Eu endosso o que o reverendo Alan acabou de dizer, e eu diria que o magistério, né, a parte instrutiva sobre o ministério pastoral, as responsabilidades do pastor, as responsabilidades da igreja. Então, de forma ampla, a partir do púlpito, ensinar a igreja. Acredito também que é interessante o pastor formar um grupo de pessoas, presbíteros, diáconos, líderes, com os quais ele possa desenvolver uma relação mais próxima, para que esses homens tenham uma visão mais ampla e possam reverberar isso na congregação, entendeu? Interessante também fazer um caminho para... Às vezes as igrejas ficam tão ilhadas que a própria congregação não sabe como ser igreja, porque não tem uma experiência para fora daquele universo micro ali, entendeu? Então é interessante, de repente, fazer essa conexão com outras comunidades. E um recurso poderosíssimo nesse processo também, que a gente não pode desconsiderar, a gente tem que regar esse assunto com muita oração. Porque não é só no campo intelectual, cognição, de ensino. O Senhor tem que mover o coração da igreja. Por vezes a igreja se torna muito refratária. Está ensinando a verdade, o coração está calcificado, não muda, é refratário mesmo, né? Agora, se a providência colocou esse pastor ali, ele está passando esse período de adversidade, ele precisa, diante de Deus, discernir os processos todos, porque é legítimo ele buscar outro caminho, cada um sabe os seus limites, os limites da sua família, e ao mesmo tempo a história testemunha de situações em que
o pastor teve que fazer um longo caminho, um hercúleo caminho de paciência, de resignação. Um exemplo, o Jó da Inglaterra, Charles Simeon. Por 12 anos ele pastoreou uma igreja que metade da igreja não queria como pastor. A igreja da Trindade, em Cambridge. A estrutura da igreja anglicana, piramidal, é o bispo que aloca os pastores. Então o bispo tinha uma afeição por ele, era um jovem ordenado, colocou ele na igreja. A igreja tinha afeição por um outro candidato, mas foi ele. Então metade da igreja o aceitou e a metade o rejeitou. É uma igreja histórica, os bancos têm um chave. Ele era um grande pregador, cresceu muito como pregador. Então, ele chegava na igreja para pregar, metade da igreja estava vazia e os assentos fechados, e a metade ouvindo. E a igreja começou a crescer. Esses ficavam na porta, em uma ala inteira fechada, porque aquelas pessoas não queriam aquele homem. Por 12 ou 13 anos, John Piper tem um livro sobre esse assunto, em que ele vai expor a postura de Charles Simeon. E o que o Senhor fez? Levou aquele povo do deserto, como aquele povo rebelde, não é? E aquela igreja floresceu. Ele ficou por 54 anos naquela igreja. Mas os 12 primeiros foram de muita dificuldade, de sofrendo abusos, xingamentos, perversidade e tal. E ele perseverou. Por isso ele é chamado de o Jó da Inglaterra. E ao final do seu ministério, ele foi honrado pelo rei da Inglaterra como um dos grandes pregadores ingleses, e a obra dele de pregação são 21 tomos. Foi um dos grandes século XIX. Então, assim, eu acho que cada pastor precisa examinar o seu contexto, ter um grau aí muito pessoal entre o indivíduo e Deus, mas certamente é uma situação diversa. Eu quero dar um testemunho aqui. Eu sou pastor há 21 anos, passei por 2 igrejas, e eu sou muito grato a Deus, porque em ambas as igrejas eu fui muito bem tratado, amado, e para mim tem sido uma alegria servir como pastor. Portanto, quando eu ouço testemunhos, relatos de pastores passando por essa experiência, parte do meu coração, porque eu não consigo imaginar como é você estar numa igreja em que você não é amado, não é querido, é objeto de perversidades, de intrigas e de dificuldades. O trabalho pastoral já é difícil por si. E algumas pessoas ainda querem problematizar, né, criando mais dificuldades, aí é realmente penoso, né? Então, que Deus dê graça aos pastores que eventualmente estejam passando por isso e que encontrem no Senhor o refrigério e a graça necessárias para seguir em frente. Queria agradecer vocês profundamente por essa conversa que tivemos aqui, o tempo também disponibilizado para a Coalizão pelo Evangelho. Agradecer também vocês que nos ouviram. Esperamos que esse material possa edificar a sua vida, sua igreja, seu ministério. E materiais como esse estão sempre disponíveis em nossas redes sociais. Continue seguindo a Coalizão pelo Evangelho para que Deus seja glorificado e conhecido e a verdade bíblica seja exposta e a sua vida também seja abençoada.